eu sou a mão misteriosa que escreveu na parede, Menetekel e Pause. Eu sou o que sou, o Deus Criador, Deus forte e poderoso, eu sou general de guerra, eu sou o Todo-Poderoso, eu sou tremendo na guerra, eu sou forte como um trovão, e o Todo-Poderoso, eu sou general de guerra, eu sou tremendo na guerra, eu sou forte como um trovão, sou aquele que livrei a Daniel na cova dos leões, eu sou aquele que pego o vaso quebrado e faço um vaso novo em minhas mãos, sou a coluna de fogo que guiei o meu povo lá no deserto, eu sou o que sou, o Deus Criador, Deus forte e poderoso, eu sou general de guerra, eu sou o Todo-Poderoso, eu sou tremendo na guerra, eu sou forte como um trovão, e o Todo-Poderoso, eu sou general de guerra, eu sou tremendo na guerra, eu sou forte como um trovão, mas as águas estão a se agitar, e o varão do movimento está nesse lugar, mas as águas estão a se agitar, e o varão do movimento está nesse lugar, mergulhe nessas águas e você vai ver, o varão que batiza vai batizar você, e nessas águas você descerá, e nessas águas você mergulhará, e nessas águas você descerá, e nessas águas você mergulhará, mergulhe nessas águas que você vai ver, o varão que batiza vai batizar você, e nessas águas você descerá, e nessas águas você mergulhará, e nessas águas você descerá, e nessas águas você mergulhará, a ordem é pra marchar, a ordem é pra marchar, a ordem é pra marchar, e não pra recuar, a ordem é pra marchar, a ordem é pra marchar, a ordem é pra marchar, e não pra recuar, marcha irmão, marcha pastor, marcha igreja do Senhor, marcha irmão, marcha pastor, marcha igreja do Senhor, a ordem é pra marchar, a ordem é pra marchar, a ordem é pra marchar, e não pra recuar, a ordem é pra marchar, a ordem é pra marchar, a ordem é pra marchar, e não pra recuar, vaso tampado não recebe poder, tira a tampa pra Deus te encher, vaso tampado não recebe poder, tira a tampa pra Deus te encher, se você pedir, Ele vai te dar, se você bater, a porta vai se abrir, se você descer, Ele vai encher o vaso de fogo e poder, se você pedir, Ele vai te dar, se você bater, a porta vai se abrir, se você descer, Ele vai encher o vaso de fogo e poder, vaso emborcado não recebe poder, desemborcar o vaso pra Deus te encher, vaso emborcado não recebe poder, desemborcar o vaso pra Deus te encher, se você pedir, Ele vai te dar, se você bater, a porta vai se abrir, se você descer, Ele vai encher o vaso de fogo e poder, se você pedir, Ele vai te dar, se você bater, a porta vai se abrir, se você descer, Ele vai encher o vaso de fogo e poder, receba aí a bandeira da vitória, receba aí a bandeira da vitória, receba aí a bandeira da vitória, receba aí a bandeira da vitória. Glória a Deus. Você vai sair? Aproveite. Aleluia, Jesus. Amém. Vamos continuar adorando o Senhor. Aleluia. Cadê aquele que tu ensaiou bem bacana? Glória a O que tu Deus. ensaiou bem legal. Eu não sei se é. Aleluia. Eu disse a mim, ele fica show de bola. Grande é o nome
O Senhor parceiro. Aleluia. Glória a Deus. Não lembro o nome. Aleluia. Esse aqui? Sim, mas... Glória a Deus. Glória a Então Jesus. vai outro. Então vai. Aleluia. Grande é o teu nome. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Passamos a louvar. Quando angelical trombeta este mundo explugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Quando ouvir Jesus meu nome proclamar, glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão a terra e o mar, mas permanecerá Jesus. E meu nome vai na glória pronunciar. Glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Jesus, cavaleiro do céu, nunca perdeu peleja no campo de batalha. Jesus, cavaleiro do céu, nunca perdeu peleja no campo de batalha. Ele venceu a serpente perigosa e as nações viram seu grande poder. Toda glória a Jesus o Nazareno, toda glória ao lírio dos vales, Rei dos reis, a estrela da manhã. Ele é o Rei dos reis, a estrela da manhã. Essa é a noite da tua vitória e vem descendo agora o anjo lá da glória. E se você orou, Deus te prometeu, abre a tua boca agora e glorifica a Deus. Essa é a noite da tua vitória e vem descendo agora o anjo lá da glória. E se você orou, Deus te prometeu, abre a tua boca agora e glorifica a Deus. Jesus, cavaleiro do céu, nunca perdeu a peleja no campo de batalha. Jesus, cavaleiro do céu, nunca perdeu a peleja no campo de batalha. Ele venceu a serpente perigosa e as nações viram seu grande poder. Toda glória a Jesus o Nazareno, toda glória ao lírio dos vales, Rei dos reis, a estrela da manhã. Ele é o Rei dos reis, a estrela da manhã. Jesus é o Rei dos reis, a estrela da manhã. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. A Ele toda a honra,
A Ele toda a glória, aleluia, todo louvor e toda adoração, aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Vocês prestaram atenção, irmãos? Aleluia, o hino falava, o primeiro, aleluia, de que Moisés, quando, aleluia, ele chegou de frente ao mar, aleluia, ele disse, Senhor, e agora? Aleluia, na frente o mar, atrás vem Faraó, e agora? Ele disse, Moisés, toque nas águas, aleluia, 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 se você, bendito é o nome do Senhor, aleluia, está numa situação em que você não vê solução. Olha para um lado, olha para o outro, olha para frente, olha para trás, mas olhe para o alto. Aleluia! Aleluia! Que é de lá que vem o nosso socorro, diz a sua palavra. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor para sempre. Ele disse, toque nas águas, Moisés, e diga ao povo que marche. Aleluia! Não é tempo de recuar. Se você estava pedindo uma palavra ao Senhor, o Senhor falou através do louvor. Aleluia! O Senhor não, aleluia, não se agrada dos covardes, dos que retrocedem. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor para sempre. Mas ele disse, Moisés, aí está o mar, mas se você tocar nas águas, aleluia, eu vou fazer. Aleluia! Use a sua fé. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor, porque muitas das vezes, aleluia, nós achamos que somos nós, mas é o Senhor em tudo. É o Senhor que faz todas as coisas, aleluia, bendito é o nome do Senhor para sempre. E o outro hino dizia assim, aleluia, e o mar se abriu, irmãos, e o mar se abriu, todo mundo sabe disso. Isso não é novidade para ninguém. Aleluia, mas é só para que eu e você lembre, porque muitas vezes nós nos esquecemos, assim como o povo se esquecia, nós somos do mesmo jeito, irmão. Aleluia, nós não somos diferentes daquele povo que andava com o Senhor no deserto. Viu o Senhor mandar o maná do céu, viu o Senhor mandar codornize, mas era murmurando, era reclamando. Aleluia, era duvidando e se esquecia do que o Senhor fazia. Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude. Aleluia, a fazer como diz a palavra, traga à memória aquilo que lhe traz esperança. Em vez de murmurarmos, irmãos, vamos nos lembrar dos feitos do Senhor. E dizer, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Aleluia. E o próximo hino dizia assim, aleluia, quando angelical trombeta, aleluia, este mundo restrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Aleluia, mas aleluia, só vai ser chamado o nome daqueles que estiverem escritos no livro da vida. Aleluia, não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, aleluia. Você e eu temos que levantar a nossa mão, confessarmos a Jesus como Salvador das nossas vidas. Já fizemos isso. Mas a Bíblia diz que aquele que permanecer, bendito é o nome do Senhor até o fim, será salvo. Aleluia, tem que permanecer no caminho, bendito é o nome do Senhor para sempre. Aleluia, glória seja dada ao nome de Jesus para todo sempre. Aleluia, Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o que faz, Ele é o que opera. Ele disse, Moisés disse assim, Senhor, quando eu chegar lá, eu vou dizer o quê? Aleluia, quem foi que me enviou àquele lugar, diante daquele rei, e mandou que liberasse o povo, bendito é o teu nome, para te adorar, o teu povo. Aleluia. Aí o Senhor disse, diga que o eu sou, aleluia, me enviou. Aleluia, diga isso. Aleluia, o seu problema que você tem um Deus que é todo poderoso. E que tudo aquilo que você precisar que Ele seja, Ele é. Aleluia, porque está escrito. Aleluia, aleluia, no Salmo 46, que às vezes a gente fica meio nervoso, né? Mas Jesus, Ele é bom. Aleluia, glória a Deus. O Salmo 46, o 10 diz assim, aquietai-vos e sabei que eu quem, irmão? Aleluia, o eu sou, o Todo-Poderoso, que eu sou Deus, aleluia,
serei exaltado. Entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Aleluia! E tudo que nós precisarmos que o Senhor seja, Ele é para nós. Aleluia! Aleluia! Eu estava assim comparando 3 mulheres viúvas na Bíblia. Aleluia! Aquela mulher que, aleluia, o marido faleceu, deixou a dívida e os filhos iam ser levados, 2 filhos dela, para serem escravos. Aleluia, para poder pagar a dívida que o marido deixou. Aleluia, aquela mulher, ela disse assim, aleluia, o meu marido, teu servo, aleluia, temia ao Senhor. Aleluia. Irmãos, a intimidade era do marido, não era dela. A intimidade com Deus, aleluia, era o marido dela e Deus. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Ela ouvia falar, aleluia, mas a intimidade era ela, mas Deus não deixou de socorrer aquela mulher. Aleluia, bendito é o nome do Senhor para sempre. Tinha também, aleluia, aleluia, eram 3 mulheres, 2 eram viúvas, a viúva de Naim. Aleluia, ela vinha, a Bíblia diz, glória seja dada ao nome de Jesus. Naim, irmãos, eu confesso, eu não vou mentir, aqui não é lugar de mentir. Eu achava que o nome dela era Naim. Aleluia, mas glória a Deus, era o lugar, era a cidade. Aleluia, porque quando nós descemos o Espírito Santo, Ele abre o nosso entendimento. Porque se nós lermos a palavra e não pedir para Ele abrir o nosso entendimento, é como se estivesse lendo um livro normal. E aquela mulher, aleluia, o Senhor foi para ela, aleluia. Aleluia, também salvação, vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tirou, ela nem tinha mais o marido e nem tinha mais o filho. A única esperança que ela tinha, aleluia, estava sendo enterrada. Aquela outra ainda tinha os 2 filhos, mas porém estavam sendo levados para pagar a dívida. Glória a Deus. Mas o Senhor que socorreu a uma, aleluia, socorreu a outra do mesmo jeito. A Bíblia disse que ele, aleluia, chorou, aleluia. Glória a Deus, ele teve compaixão daquela mulher. Como ele tem compaixão de mim e tem compaixão de você. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor para sempre. E Ele trouxe vida àquilo que não existia mais vida. Aleluia. Glória ao nome. Quando muitas vezes nós achamos que não tem mais jeito, que não há mais esperança, que não há mais solução, o Senhor chega e traz a solução e traz a esperança. Como trouxe para aquelas 2 viúvas. Aleluia. E a outra mulher, aleluia, que é citada na Bíblia, aleluia, como a sunamita. Aleluia, ele também, aleluia, proveu para ela um filho. Que ela já não cria mais. Ela já não acreditava mais naquilo, né? Aleluia, mas o Senhor, quando promete, Ele diz a sua palavra que é fiel para cumprir. Na minha e na sua vida. A Bíblia diz que fiel é o que prometeu. Se você tem algo a agradecer ao Senhor, a oportunidade está aberta. Mas enquanto, aleluia, você não chega para agradecer, eu gostaria de apresentar a nossa irmã Rose. Aleluia, seu esposo, irmão Hélio. Eu louvo a Deus, irmão Hélio, porque quando o senhor chegou, eu me lembrei do seu nome, que é difícil, viu? De eu lembrar, mas eu louvo a Deus que eu me lembrei do seu nome, né? Aleluia, também está conosco o nosso amado irmão, como é? José, glória a Deus, José. Aleluia, filho de Jacó, glória ao nome de Jesus para sempre. Aleluia, José foi levado como escravo, aleluia, para o Egito. Mas ele temia ao Senhor, a diferença era essa. Ele temia ao Senhor e era fiel, aleluia, e obediente. Aí o Senhor exalta. Aleluia, bendito é o nome do Senhor para sempre. Aleluia, eu não estou dizendo que o irmão não é obediente, nem é temente, nem é fiel. Eu estou dizendo que faz toda a diferença.
ser temente, ser fiel e ser obediente. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia, porque quando, mesmo sendo alguém dizendo assim, não passa de um escravo, aleluia, mas o Senhor diz, não, o meu plano para ele e para ela é outro. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Tem alguém que quer agradecer? Aleluia, glória a Deus. Vamos remir o tempo para dar tempo, um bom tempo para a ministração da palavra, tá certo? E eu quero dizer que todos são bem-vindos e fique com, aleluia, o versículo 10 que já foi falado aqui, do Salmo 46. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Eu quero agradecer a Deus o livramento que Ele me deu agora de tarde lá em casa. Porque eu estava lá em Luana e vim para casa para tomar um banho. Quando eu cheguei, que entrei no banheiro para tomar banho, que eu comecei a tomar banho, fui me saboar com o sabonete escorregou no chão, caiu no chão, aí eu fui apanhar o sabonete, eu não sei como foi, olha que eu não tomo banho sem chinelo não, mas o chinelo escorregou, não sei como foi, eu caí uma queda tão feia, que isso aqui meu está todo dolorido, quase que eu não me ajoelho quando eu cheguei aqui para orar, de tão dolorido que isso aqui está. Foi uma queda grande, viu? Mas na mesma hora eu disse assim, Senhor, obrigado pelo livramento que o Senhor me deu, e eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus, obrigado, minha amada. Aleluia, Jesus, tu és fiel, não quebrou nem o osso para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, né? Porque eu estou muito feliz, irmã, porque hoje Jesus me deu a cura do meu filho. Meu filho, eu tenho 3 filhos. Eu tenho 3 filhos. E ele é o primeiro, né? O Isaac. Eu tenho Isaac, Isaías e Sara. Para a glória de Deus. E ele chegou de viagem. E quando ele ligou para mim, eu sabia que ele não estava bem onde ele estava. Aí ele chegou, ficou depressivo, porque ele tem um ataque de uma depressão. E eu fui lá. Ele tinha, é mesmo. Aí eu sei que porque todo dia eu vou lá. Todo dia eu vou lá. Aí quando eu cheguei ontem, ele dorme o dia todo. Aí quando deu a noite, ele veio jantar já à noite. Almoçar e jantar e tomar café ao mesmo tempo, né? Aí hoje eu disse, Jesus. Aí hoje, pela misericórdia de Deus, eu passei até 2 horas de jejum. Aí eu disse, Jesus, eu não estou podendo ir lá, mas tu pode. Senhor, eu quando chegar lá, naquele apartamento, eu quero ver ele de frente àquele computador trabalhando. Eu não quero ver ele dentro daquela rede, nem em cima daquela cama. No teu nome, Jesus. E eu sei que eu clamei muito a Deus, supliquei. Mas, irmã, para a honra e glória do Senhor, eu quando cheguei, ele estava no computador. Glória a Deus. Aí ele tem muito serviço que ele trabalha nesse negócio de computador, que eu nem sei. Aí ele é analista de sistema, né? Aí eu sei que eu digo, ai Jesus, que tu és, ai como o Senhor é maravilhoso. Que eu quero dizer, vale a pena a gente servir a esse Deus. Porque quando você clama, Ele lhe atende. E eu quero agradecer esta bênção e quero agradecer também porque apareceu uma dor tremenda nesse meu braço, no osso. E eu, sem querer ir para o médico, eu disse, Jesus. Aí eu fui para Santa Ceia, quinta-feira. Aí eu disse, eu sempre quando vou tomar aqueles, né, o pão e o vinho, eu oro. Eu digo, Jesus, eu estou comendo o teu corpo pela fé. Eu estou comendo e estou tomando o teu sangue pela fé, né? E eu disse, Jesus, quando eu terminar de tomar esses elementos, eu quero sair daqui curada. Para a glória do teu nome, irmã. E hoje, é para a honra e glória do Senhor. Eu disse, Jesus, eu vou agradecer, porque tu faz, Senhor. Porque Deus,
Ele faz quando a gente clama, né? Pela misericórdia dele. Porque Ana não merece nada, mas ele me ama assim mesmo, né? E para não ficar nas minhas palavras, eu vou deixar um versículo. Isaías 45, 2, né? Que diz assim: eu irei diante de ti e endireitarei os caminhos tortos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Eita, saiu todo errado, mas saiu. Amém, para a glória de Deus. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, que a gente fica muito assim, ansiosa, né? Aleluia, glória a Deus. Chegue, minha irmã. Ai, Jesus bom. E eu quero dizer que eu deixei ele lá, sentado no computador. Eu saio da igreja com a paz do Senhor, né? Estive ausente por questão de força maior, questão do trabalho. A dificuldade é grande para chegar aqui neste lugar. Mas este lugar aqui tem fogo, aqui tem bênção. E é por isso que há as dificuldades para a gente chegar aqui neste lugar, né? Grande é os levantes, grande é a peleja. Mas Jesus é aquele que é fiel. Então Deus abriu essa porta aqui na casa da irmã. Eu creio que muitos levantes houve, mas Deus é aquele que está no controle de todas as coisas, né? E eu estou aqui para agradecer ao Senhor, né? Eu tinha pedido aqui na campanha, né? Estava orando aqui pela minha situação ali do meu trabalho, pois eu sentia que ali o tempo estava terminando, mas eu não sabia como ia ser aquilo ali, porque desvincular 9 anos de um canto é muito difícil. Até por questão da situação daqueles meninos, eu não queria ser grosseira, eu não queria ser mal educada, né? Então, eu queria que Deus me desse uma estratégia, como eu ia me desvincular ali, né? E quando foi essa semana, eu falei para ela assim: mulher, olha, eu estou me sentindo assim um pouco egoísta, porque tem muitas pessoas que precisam desse trabalho e eu já não estou mais precisando. Então, eu estou impedindo a porta de outra pessoa que esteja necessitada desse dinheiro aqui. E eu ficando aqui sem estar mais com tanta necessidade, né? Que precisamos, todos nós precisamos, né? Uma renda a mais é sempre uma renda a mais. Mas a obra está aí, a obra está me chamando. E eu preciso me desvincular dali. E eu disse a ela que terminava este ano lá com os meninos, para a glória de Deus. E o próximo ano estarei livre para estar no ciclo de oração, estar no culto matutino, estar fazendo o que Deus manda. As almas estão aí a perecer e nós de braços cruzados, sem dizer ao mundo que Jesus está voltando. Embora que até nós mesmos já não estamos mais nem crendo que Jesus vai voltar. Mas nós sabemos que o fim dos tempos está chegando, que aquele grande dia está chegando e Jesus está às portas, né? Então não podemos ficar de braços cruzados, devemos ser gratos ao Senhor por tudo, né? Sou grato ao Senhor pela minha saúde também, né? Fiz os exames e deu tudo beleza. Eu não sei se a irmã lembra que eu chegava aqui com dificuldade até de sentar, de subir em carro, com as pernas muito inflamadas. Mas Deus cessou essa enfermidade, para a glória de Deus também. E eu sou grato ao Senhor. E deixo para a igreja aqui o Salmo 40, continue no Salmo 40. E você que está orando por algo ou por alguém, continue orando, continue buscando, porque o caminho é a oração. Porque nós estamos parando de orar e as pelejas estão aumentando. Porque nós não queremos mais ter tempo com o Senhor, nós não queremos mais ter um particular com Deus. Deus está esperando a minha voz e a sua clamar, pedindo. Ele sabe todas as coisas, mas Ele quer ouvir da minha boca e da sua, onde dói, o que é que você está precisando nesta noite, o que você está necessitando. Vamos clamar, vamos ajudar aqui o trabalho da irmã Patrícia, orando e ajudando ela em oração, que mesmo que eu não venha, eu estou sempre apresentando a irmã, porque Deus, Ele é fiel, porque a gente sabe que esse trabalho, onde tem trabalho de oração, tem perseguição, tem peleja, tem levante, mas Deus está no controle de todas as coisas. E eu creio que esta porta aqui foi Deus que abriu, irmão.
porque Deus ele é fiel a todo tempo. E eu agradeço o carinho e a oportunidade em nome de Jesus. Peço que os irmãos, sempre que eu não estiver por aqui, estejam orando por mim, por questão de força maior. Não é possível chegar aqui, mas sempre que dá eu estou por aqui, para a glória de Deus. E que Deus abençoe a toda a igreja em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Tem mais alguém, irmão? Aleluia. Glória ao nome de Jesus para sempre. Aleluia, glória a Deus. Eu estava olhando aqui. Aleluia, que eu fiquei na dúvida, né? E é bom, gente. Aleluia, glória a Deus. Que eu falei que Jesus chorou. Aleluia, sobre a viúva de Naim. Mas ele chorou lá. Aleluia, quando foi para ressuscitar Lázaro. Aleluia. Mas dela ele moveu-se de íntima compaixão. Aleluia, como diz também aqui. Aleluia. Aleluia, o verso 33 de João. Aleluia, glória a Deus, João 11, diz assim, Jesus, pois, quando viu-a chorar, e também os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em seu espírito e perturbou-se. Aleluia, o Senhor ele é tão misericordioso, irmãos. Aleluia, que se não fosse a misericórdia dele, nós já teríamos sido consumidos, né? Mas eu louvo ao Senhor, porque a sua palavra diz que a sua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. E eu gostaria de convidar a nossa irmã, aleluia, Ana Lúcia, aleluia, para orar por aqueles que estão enfermos. Uma irmã me pediu oração pelo pai dela. E tem muitos irmãos enfermos. Eu sei que a irmã Lucicleide, quando estava orando aqui pelas famílias, ela citou que o Senhor visitasse as famílias com cura. Mas nós vamos pedir que o Senhor chegue e use de misericórdia. Visite as UTIs, visite os hospitais. Visite aqueles que já foram desenganados pelo homem. Mas o Senhor ainda não deu a última palavra. Eu salvo a igreja com a paz do Senhor. Antes de orar pelos enfermos, né, irmã? Eu vou também pedir que a igreja também levante um clamor. Enquanto a irmã Irma estava aqui falando, o Senhor me mostrava aqui no fundo uma visão bem longe daqui. Eu não sei se é na cidade, não sei, pode ser por aqui perto. É como se fosse um navio, irmão, em alto mar, como tivesse para naufragar, pegando muito fogo. Então, eu creio que Deus estava me mostrando que antes de acontecer, então, levantasse um clamor. Eu me acovardei, mas como ela pediu para orar pelos enfermos, né? Deus sabe todas as coisas. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, Jesus Cristo, em nome de Jesus, visita, Senhor, todos os enfermos, Senhor, que estão nesse momento em hospitais, em clínicas, Senhor, em UTI, aqui que estão no leito, Senhor, numa cadeira de rodas, depende de alguém. Vai visitando a mente daqueles que estão presos com depressão, com opressão, com dificuldades, Senhor. Na visão também, depende de alguém para se locomover, Jesus, para falar, Jesus, para andar, para se alimentar, Jesus. Visita-me também nesta noite, também que estão enferma, a irmã Patrícia aqui, os visitantes que puderam estar aqui porque estão trabalhando ou estão viajando, Senhor, todos os seus conhecedores de cada um deles, Senhor. Senhor, visita aquela visão que eu tive de uma embarcação em alto mar, Jesus, naufragando ali com muito fogo. Eu não sei, porque tu sabe todas as coisas, Jesus. Visita, eu não sei onde está, se está perto ou está longe, mas a visão foi mita pelo socorro, Jesus. Visita a queixa de um socorro, de uma emergência, de uma cirurgia, Jesus, de uma porta, Senhor, dentro daquele hospital, que tem muita gente precisando de uma cirurgia de urgência e emergência, Senhor. Eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Glória a Jesus. A irmã já fez a oração, né? E a gente não vai desmanchar, né? Já foi feito, o Senhor recebeu. Irmãos, olha o Senhor, somente você dizer assim, Jesus chegue. Ele chega, irmão. Não precisa de muita coisa, não. A gente é quem gosta de arrumar o negócio, gosta de enfeitar. Aleluia, tem muita gente que gosta de ser estrela. Aleluia, mas já foi louvado aqui, está escrito na sua palavra, que Ele é a estrela da manhã. Aleluia, Ele é a estrela neste lugar. Aleluia, bendito é o nome do Senhor para sempre. Aleluia, aleluia. Eu gostaria agora de chamar o irmão Hélio. Aleluia, glória a Deus.
ele vai apresentar a sua esposa. Aleluia. Se ele tiver algo para falar, porque ela vai fazer a leitura da palavra e vai fazer a ministração da palavra. Geralmente eu gosto de deixar quem vai ministrar, fazer a leitura, porque já fica uma coisa só. E se o irmão tiver algo para falar, para agradecer, não está impedido não, viu? Amém. Aleluia. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Aproveitando para agradecer uma bênção que eu recebi segunda-feira. Estava muito confuso. E ali eu pedi a Deus no matutino. E Deus respondeu uma coisa muito grande. Só quem sabe, a gente fala em espírito e Deus responde, viu? Vamos orar pela irmã Rose, em nome de Jesus. Aleluia. Oramos. Pai maravilhoso, Deus querido, te apresentamos tua serva, meu Pai. Usa ela como atalaia nesta noite, que ela seja um instrumento nas tuas mãos para o teu louvor, Senhor. Fala com cada um nesta noite, meu Pai. Ó Deus, tu sabes todas as coisas. Cada um aqui veio buscar uma resposta de ti, necessitado de ouvir a tua voz. Nós te pedimos a tua bênção, a tua misericórdia, a tua graça, o teu amor. Que nós pedimos a tua bênção, Senhor, nesta noite. Usa ela como um canal, Senhor. Em teu nome, Senhor, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Obrigada, meu amor. Glória a Deus. Amém. A paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. É uma alegria enorme para mim estar aqui com os irmãos, adorando o Senhor, irmão, ao Senhor Jesus Cristo. Como a irmã Patrícia falou, né? Só Ele é a estrela da manhã. Ele é Deus, Ele é soberano, né? E ninguém pode querer se achar estrela importante, né? No reino de Deus, que não tem isso. Isso é ilusão da cabeça do ser humano, né? Que tem mania de fama, de orgulho, de soberba. Mas o Senhor Jesus nos chamou, irmão, para servi-lo. E isso é uma honra para nós. Servir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Dá a Ele toda a glória e toda a honra. Porque Jesus disse, sem Ele nós nada podíamos fazer, irmãos. Então, por que a gente vai querer ser estrela, né? A gente depende dele para respirar. Você depende dele para respirar. A ele pertence o fôlego de vida. E é incrível como isso é tão real e tão grande. Vão abrindo aí as vossas Bíblias. Deus me deu uma palavra para nós nesta noite. E eu vou ministrar aqui nessa palavra que o Senhor nos deu. E que hoje Deus confirmou lá no círculo de oração. Confirmou quando eu cheguei em casa, né, que é essa palavra que o Senhor quer que seja ministrada em nossos corações nessa noite. Que o Senhor Jesus nos ajude para que nós venhamos compreender a palavra do Senhor. Abra as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, no livro que escreveu Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 22 até o versículo 25. Glória a Deus. Enquanto os irmãos abrem, eu vou contar aqui uma coisa. Como é interessante. Lucas capítulo 8, versículo 22 ao 25. Todos acharam? Para os irmãos não ficarem muito tempo em pé, vamos passar a ler. A epígrafe, ou título, como queiram chamar, dessa leitura, chama Jesus acalma uma tempestade. Aleluia! Aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes, passemos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossorbar. Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo, Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse, onde está a vossa fé?
Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedecem? Amém, querido Deus e eterno Pai. Nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra entre a divisão da alma e do espírito, das juntas e medula, e é apta para discernir as intenções do coração. A palavra, Senhor, ela vivifica aquele que está morto. A tua palavra consola. A tua palavra nos traz refrigério. A tua palavra é como um martelo que esmiuça uma penha. Ah, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, que nesta noite tu venha operar aqui em cada vida, em cada coração. Nós necessitamos de ti, Jesus Cristo. Assim como as costas necessitam de água no deserto, assim somos nós, temos sede de ti, Jesus. Renova as nossas vidas nesta noite. Nos dá vitória. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus Altíssimo, faz milagre nesta noite. Tu és Deus de milagre. Tu és um Deus bom e misericordioso. Assim nós te oramos e já te agradecemos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, como eu ia dizendo, quem dá vida e tira a vida é Deus. E eu pude ver 2 vezes na minha vida repetido uma pessoa verdadeiramente Deus tirando fôlego de vida. E eu vi aquilo de perto e fiquei muito assim, meu Deus, como é grande isso. A pessoa está falando com você aqui. A pessoa está viva aqui. E de repente eu vi aqui, ó, o diafragma da pessoa subindo aqui. Subindo e foi secando. E foi subindo e foi subindo. E daqui a pouco chegou na boca e aquela pessoa morreu. Então, amados, eu e tu necessitamos de Jesus. Aleluia, verdade. Nós estamos aqui porque Deus nos deu vida. Ele nos deu vida quando nós lá nascemos. E quando Jesus veio e morreu naquela cruz, pregou a missão dele, morreu naquela cruz. Aleluia. Glória a Deus. O fato, né, a obra foi consumada ali, Jesus ressuscitou o 3º dia. Mas ele diz que ele veio para salvar e buscar os perdidos. E ele diz na sua palavra que ele veio para nos dar vida. E vida com abundância, em abundância, ou com abundância, em abundância. Ou seja, ele veio para lhe dar vida e vida plena. Ele veio para nos dar essa vida e vida plena. Então tome posse desta palavra. Pronuncie: Jesus Cristo veio para me dar vida e vida com abundância. Vida plena na sua presença. Jesus veio para nos tirar da escravidão do pecado. Jesus veio para nos vivificar, porque a palavra diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, ou seja, para Deus nós estávamos mortos, mas através da graça, aleluia, que é um presente, aleluia, que Jesus nos deu, favor imerecido, porque nem eu nem tu merecia. Aleluia, mas Jesus morreu ao seu tempo naquela cruz, levando sobre ele todas as nossas dores, todos os nossos pecados, aleluia, e pelas pisaduras de Jesus, tu e eu hoje somos salvos, tu e eu hoje somos livres, nós somos livres. A cédula que era contra nós, Jesus levou sobre ele. Ah, louvado seja o nome do Senhor nesta noite. Por isso, aleluia, receba a palavra de abundância de vida. Ainda que você não esteja vendo nada, mas profetize. Você vai ver a luz no fim do túnel. Você vai ver o agir de Deus. Porque Deus já tomou o controle da minha e da sua vida. Deus é Deus de vida e não de morte.
Deus é Deus de vitória e não de derrota. Glória a Deus. Deus, tira também o desânimo da tua alma nesta noite. Porque há pessoas que estão desanimadas. Não fique desanimado. Não fique desanimada. Glória a Deus. Anima-te o teu coração. Ergue a tua cabeça. Tu não estás só. Jesus Cristo está com você. O dono da vida, o dono do mundo. O Criador do céu e da terra. Ele é presente. Ele é Deus conosco. Nós já ouvimos nesta noite aqui. E a gente tem que prestar atenção. Os testemunhos das irmãs, dos irmãos, que orou ao Senhor na sua aflição e Deus respondeu. O mesmo Deus que respondeu ao irmão Hélio, que veio aqui e contou a benção dele, é o Deus que responde a você nesta noite. É o Deus que conserta as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Voltando aqui para a palavra. Jesus estava em Tiberíades. E Jesus entra no barco, no Mar da Galileia. O Mar da Galileia, que pode ser chamado também de lago, é um lago. Ele tem 220 quilômetros de comprimento e 14 quilômetros de largura. E o Mar da Galileia, ele fica num corredor, porque fica montanha do lado e montanha do outro. Então ele fica 220 metros abaixo do nível do mar. E quando aquelas correntes de ar entram ali, naquele, vamos dizer assim, naquele corredor, porque tem montanha do lado e do outro, então se levanta ali tempestades. E quando Jesus entra naquele barco com os discípulos, olha, irmão, Jesus é Deus e Ele é onisciente. Ele já sabe o que vai acontecer no meu e no teu amanhã. Glória a Deus. Nós estamos aqui, mas a Bíblia diz que o Senhor trabalha por aqueles que esperam nele. Então nós estamos aqui, Deus está trabalhando, aleluia, já no nosso futuro. Deus já está cuidando de tudo. Quando Jesus entra naquele barco com os discípulos, Jesus estava como homem aqui na terra. E Jesus adormece. Jesus estava cansado. Ele passou o dia todo pregando. E ele adormece ali. Ora, Jesus sabia que ia acontecer uma tempestade. Mas ele tem o controle de tudo. Então ele não fica preocupado. Tem gente que diz, Deus está preocupado com você. Não, a preocupação ela é humana. Deus não se preocupa, porque tudo é dele e ele está no controle de todas as coisas. Então Deus, ele não tem preocupação, ele é o dono do tempo. Ele entra ali com os discípulos. Ele estava no barco. E aqueles discípulos, irmãos, eles estavam numa área que era a área deles. Eles tinham conhecimento, conhecia mais do que qualquer pessoa. Obrigada, querido. Aquele lago, aquele mar. Ele sabia das correntes de vento, ele sabia das tempestades que podiam se levantar, ele sabia disso. Eles eram pescadores. Mas Jesus estava querendo ensinar para aqueles discípulos e para nós hoje. Glória a Deus. Por mais que a gente tenha conhecimento de alguma coisa, aleluia, mas quem está no controle é Deus. Por mais que você diga, eu sei isso, sei aquilo, mas quem está no controle é Deus. Quer que eu diga alguma coisa? O médico estuda muito. O médico que é médico, ele tem que estudar sempre. É uma formatura que alguém pensa assim, tem status, mas o médico que é médico mesmo, ele tem que estudar a vida inteira. A vida toda, porque as coisas sempre estão mudando, sempre tem algo para estudar. Mas os médicos quando ficam doentes? Eu conheci um médico que ele adoeceu na área dele, ele era gastro. E ele adoeceu na área dele. E ele não pôde resolver aquilo que era a especialização dele. Por quê?
Porque Deus é quem está no controle de tudo. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Deus. Você precisa de Deus. Eu preciso de Deus. Porque Ele é o dono da vida. Ele é Senhor. Ele tem o controle do teu fôlego de vida. Glória a Jesus. Então Jesus estava querendo ensinar para aqueles discípulos que ele tem o controle de todas as coisas. Jesus adormece e começa ali o andar da embarcação, passando para outra margem, lembrando que eles estavam indo rumo a Gadá, onde tinha ali um gadareno horrivelmente endemoniado. E de repente se levanta uma tempestade. Quantas vezes na nossa vida está tudo calmo e de repente se levanta um problema muito grande, que está além das nossas forças, está além dos nossos limites, e a gente fica assim, de mãos atadas, e às vezes o desespero quer tomar conta, mas como a irmã Patrícia falou aqui, a gente olha para trás, olha para um lado, olha para outro. Mas o salmista Davi foi muito bem preciso quando ele disse: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro, o teu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Deus te socorre na angústia. A Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. Se você pede socorro, se você ora, se você conta para Deus, tenha certeza, Deus te socorre no meio da tempestade. Bendito seja o nome do Senhor. Deus não tira antes da tempestade. Deus poderia ter dito, não vamos agora não, porque vai acontecer uma grande tempestade. Mas o Senhor foi com aqueles discípulos, aleluia, de encontro àquela tempestade. Deus não livrou a Daniel da cova dos leões. Deus poderia ter livrado Daniel antes dele ir do rei Nabucodonosor lançar Daniel na cova dos leões. Mas Deus permitiu aquele rei lançar Daniel, mesmo sem querer, mas ele tinha assinado um decreto. Deus permitiu, porque Deus tinha um controle. Deus tem um propósito na luta. Deus tem um propósito na tempestade. Tenha calma, tu não vais morrer. Glória a Deus. Lançaram Daniel na cova dos leões. Porém, o Deus tem o controle da minha e da tua vida, também tem o controle da natureza. E Deus deu ordem àqueles leões para que eles não tragassem a vida de Daniel, e eram muitos leões. Os leões adormeceram. Aleluia. E Daniel ficou sã e salvo ali. Aleluia. Naquela cova cheia de leões. Bendito seja o nome do Senhor. Lembrando de leões, a Bíblia diz que Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor é eterno. O Senhor que operou lá nos tempos antigos é o mesmo Deus que opera hoje. E um dia ouvindo uma reportagem no Discovery, e eu vi um testemunho, eles não são cristãos, o canal que estava passando aquilo, mas Deus, Ele sabe como falar. E ali mostrava um moço contando que ele trabalha na savana, na África, e ele estava indo de bicicleta para render o outro guarda. E quando ele estava ali indo à noite, começo da noite, mas é selva, né? São animais ferozes que tem ali. E veio 2 onças. As onças são caçadoras. 2 onças não, 2 leoas, perdão. E quando ele vinha de bicicleta, as leoas voaram em cima dele. E ele sabia, ele morava ali, ele era nativo dali, ele sabia que ele estava morto. E ele deu um grito e disse: Jesus! Aleluia!
E quando ele disse, Jesus, as leoas saíram e foram embora. Porque o mesmo Deus que fechou a boca dos leões é o mesmo Deus, aleluia, que tira você em meio à tempestade. Não tenha medo do vento contrário que está vindo. Glória a Deus. Você pode entrar neste vento, nesta tempestade, mas você não entra só. Aleluia, o leão da tribo de Judá entra com você para te defender. Glória a Jesus, porque você tem a marca de Cristo. Você já foi selado com o Espírito Santo. Você não pertence a este mundo mais, você pertence a Deus. O que prevalece na minha e na tua vida é a palavra de Deus. É o que Deus determinou ao teu favor e ao meu favor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. O Senhor também livrou Sadraque, Mesaque e Abdenego da fornalha ardente. Aleluia. Aqueles homens de fé, aleluia, eles não se dobraram diante da estátua de Nabucodonosor. Todos que estavam ali se prostraram para adorar. Inclusive, eu acredito que até judeus que tinham sido levados cativo ali para a Babilônia, com medo da morte. Mas existia 3 jovens crentes, 3 jovens convictos da sua fé, 3 jovens que conheciam a Deus, 3 jovens de oração. E eles não se dobraram para adorar aquele rei. Eles ficaram ali em pé enquanto todos estavam prostrados no chão. Mas eles permaneceram em pé e disse: nós não nos dobraremos diante do rei Nabucodonosor. Eles estavam, irmãos, na Babilônia. Eles estavam ali em terra alheia. Mas Deus estava dentro deles. Eles não estavam mais na sua terra. Mas Deus estava dentro deles. Eles honravam a Deus. Eles eram convictos da sua fé. Oh, aleluia. Deus prova o crente como prova o ouro na fornalha. Mas Deus tem propósito. Deus tem propósito. Não tenha medo. Deus está contigo, Deus está comigo, Deus está com você. Você não está só. E aqueles moços não se dobraram. E o rei, quando viu aquilo, mandou aquecer 7 vezes mais aquela fornalha. E mandou jogar aqueles 3 jovens ali dentro. E a fornalha estava tão quente que até aqueles que foram jogar eles morreram. Mas quando jogaram aqueles 3 jovens ali dentro, o rei viu 4 homens. E um era semelhante a Deus. Aos deuses. E ele disse: não foram 3 que foram lançados? Foram, mas eu estou vendo 4. Porque Deus está contigo, Ele não deixa você só. Em momento nenhum Deus deixa você só. Glória a Jesus. Em momento nenhum Deus deixa você só. Ainda que o mar bravio, alguém que se levante, alguém te instiga, alguém diga palavras contrárias com você. Aleluia. Não responda, não diga nada. Deus peleja a tua causa. Deus toma a tua causa para Ele. Ele responde. Aleluia. Ele toma a frente. Ande camana súbria. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Ao crente, ao servo de Deus, não convém contender. Aleluia. Fecha tua boca e sabe quem vai falar por ti é Deus. Dá mais churinha de cama na raçubre. Lá mais xerebecama raçou. Ai de cama súbria. Ainda que alguém diga uma palavra contrária, ainda que alguém diga uma palavra negativa, ainda que você esteja vendo tudo contrário, mas o Senhor, o leão da tribo de Judá, o rei da glória, o Senhor dos exércitos,
Ele prova a fé. Ele prova a fé. Deus tem propósito. Deus tem propósito na tempestade. Está escrito na 1 capítulo 1, versículo 8. Que o Senhor tem o seu caminho na tempestade e na tormenta. Mas como assim? Aleluia. Alguém precisa saber que Deus é Deus na tua vida. Alguém precisa conhecer esse Deus que você serve. Oh, grande. Alamarrassúbria. E você precisa confiar e ter fé que Deus é contigo. Oh, glória a Deus. Deus leva a gente para o campo do ensinamento. Deus leva a gente para o campo de treinamento para nos recrutar, para nos ensinar, para nos afinar. Assim como, aleluia, o instrumento precisa ser afinado para ele tocar melhor. O Senhor nos leva para o campo de treinamento para nos afinar, para a gente fazer a obra dele. O que você passa agora você não entende. O tumulto, o aperreio, a tempestade, o vendaval que se levantou. Aleluia, mas é o campo de treinamento. Glória a Jesus. Neste campo de treinamento tem vitória. Tem aprovação de Deus. Tem ensinamento de Deus. Aleluia. O campo de treinamento, aleluia, é um deserto. Que às vezes a gente olha para um lado e para outro, aleluia, quer pedir ajuda a alguém, quer pedir socorro, mas ninguém te socorre, parece que você está invisível. Parece que ninguém sente a sua dor, parece que ninguém entende nada. Mas Deus, quando quer agir na vida de alguém, Ele fecha o entendimento até do melhor amigo, aleluia, até da melhor amiga, até do pastor, até de quem está perto, porque o agir é dele, é Ele, é tu e Ele. Grande! Porque Deus quer que você conheça Ele face a face. Glória a Jesus Cristo. Não tenha medo, tu não vai morrer nesse deserto. Ei, calabaçu e de camanarracia. Ninguém tirará a tua vida. Ai, calabaçúbria. Tu não descerás de camanaiacova. Porque Deus está dizendo, aleluia, neste deserto tem vida para ti. Neste deserto tem recomeço. Oh, grande, neste deserto tu vai florescer. Como a vara de Arão floresceu. Oh, Ramassui, Camarras. A vara estava seca, minha filha. A vara estava seca. Mas Deus fez a vara florescer. Mas como assim ela estava enxertada onde? Para florescer ela teria que estar enxertada. Aleluia, na planta que tinha que ter raiz, está bem adubada para florescer. Mas no deserto, aleluia, não tem vida, mas vai florescer. Eita, não tem vida, mas vai ter vida. Não tem vida, mas vai dar vida. Grande, está morto, mas vai vivificar. Grande. Grande, rimi como na sobria. De camaço e de canto. Teve 2 tempestades. Aleluia. Outra vez Jesus não estava no barco. E os discípulos estavam no mar. E de repente surge uma grande tempestade. E eles se atormentaram. De medo, de pavor. Irmãos, vocês já imaginaram isso? Em alto mar, escuro, não tem luz. A água fica preta. Uma escuridão total. Ondas de 6, 7 metros se levantando. Já pensasse? A pessoa morre de medo. Já diz assim, entrega o meu espírito. Porque é pavor. Não é medo só não, é pavor.
É desespero, amada. Não tem situação assim na nossa vida? Meu Deus, o que é isso? Coração aperta, perde o sono. Aleluia. Mas tem um comandante no seu barco. Aqui Jesus estava dormindo no barco. Na outra tempestade, aleluia, Jesus veio andando por cima das águas. Ei, Jesus vai ao teu encontro para te socorrer e tirar dessa situação. Jesus vai ao teu encontro quando tu ora e diz: socorro, Senhor. Jesus viu da terra a agonia dos discípulos. Ele vê a tua agonia, o teu sofrimento, o teu socorro. E ele vem por cima dessa água, aleluia, para socorrer aqueles discípulos. Eles estavam tão atormentados e perturbados que ele disse: é um fantasma. Lá vem um fantasma. Jesus, não tema, sou eu. Pedro disse: Senhor, se é tu mesmo, manda eu estar contigo. Ô mãe, ô coisa grande. Porque nenhum teve a coragem que Pedro teve. Deus gosta de gente ousado. Foi dito aqui pela irmã Patrícia. Deus deu a vara nas mãos de Moisés. Moisés se viu encurralado, sem ter para onde ir. Mar na frente, o exército atrás, uma multidão de gente, criança, animal, todo mundo. E agora eu sou responsável por esse povo todinho. O que é que eu vou fazer? Olha a atitude. Moisés, deu um instrumento nas tuas mãos, Moisés. Pegue esta vara, toque nas águas. Sabe o que é isso? Deus dizendo: eu dei uma ferramenta para ti. Armas poderosas para destruir sofisma, para destruir fortaleza. Deus te entregou uma arma. Use essa arma. Glória, a sua arma é oração e jejum. Oh, glória, renúncia nos pés de Jeová. É oração, é jejum. É pedindo sabedoria, é pedindo entendimento diante da situação. Deus, o que tu queres comigo? Senhor, porque essa situação, o que tu queres que eu aprenda, o que tu queres comigo neste balanço deste mar? Deus não é menino. Deus não é menino, Deus é sério. Ele não faz nada por acaso. Ele não reúne seu povo em vão para nada. Oh, glória a Deus, aleluia. Ele não reúne o teu povo em vão. Oh, glória, nós estamos numa marcha para Canaã celestial. Bendito seja o nome do Senhor. Canta. Eita, glória. Eita, Deus grande. De mim canta. Não vai se perder nenhum da tua casa. Enquanto tu estás na brecha, enquanto tu ora, enquanto tu jejum, enquanto tu busca, Deus está trabalhando na tua casa. Vai haver renovo, vai haver recomeço, vai haver salvação de almas. A vara seca vai florescer. Oh, glória a Deus. Não vai se perder ninguém. Não vai se perder ninguém na tua casa. Oh, glória. Usa a arma. Usa as armas que Deus te deu. Oh, glória a Deus. O crente, quando se ajoelha, aleluia, é uma força de um canhão. É a força de um míssil. Glória a Jesus. Não precisa de eloquência. Não precisa de enfeitar. Vai direto ao problema e fala. E conta para Jesus. Oh, glória a Deus. Tem vitória nesta noite para ti e para mim. Aí os discípulos ali atormentados disseram: Mestre, mas é gritando, desespero.
Como é que pode? O Senhor está dormindo, nós vamos perecer. Ele não disse só com eles, não. Jesus está no barco, eles imaginaram. Vai perecer também. Vamos morrer afogados aqui, esse barco vai virar. Glória a Deus. Mas o dono da vida estava no barco. O dono da vida está no teu barco. O barco é a tua vida. Tem vida aí? Tem vida! Eita, glória, tem vida! Aleluia, o dono do barco está na tua vida. A doença não vai te matar. Eita, glória. Nem calabasui de comanarracia. A doença não vai te vencer, não é o momento. Há um Deus chamado Jeová Rafa, o Deus Todo-Poderoso que está no céu, a observar teu choro, teu lamento. Decama sobre ele, curra. Becalamassui de camanarras. Oh, meu Deus. Alguém vai fazer exame. E os exames vão dar tudo negativo. Para espanto. É para espanto. Eita, glória. Deus de sinal nesta noite é para espanto. Porque o Senhor dá uma ordem de cura para alguém neste lugar. Grande Deus. Aleluia. Glória a Deus. E ele desperta. Bendito seja o nome do Senhor. E se levanta. Oh, aleluia. E repreende o vento. Repreende a fúria da água. Nem vento tem ouvido, nem água tem ouvido. Mas Deus dá ordem à natureza para se acalmar. Deus dá ordem a problemas para se acalmar. Deus dá ordem à tempestade para se acalmar, o vendaval. E Deus põe tudo no lugar. Bendito seja o nome do Senhor. E o vento se acalmou. Aleluia, a fúria das águas. Já imaginaste isso? A gente faz um movimento tão grande, é um aperreio tão grande. Aí, de repente, tudo muda. De repente, a situação de angústia e perturbação se passa, se foi. Mas é preciso estar na brecha. Os discípulos clamaram por quem? Ele pulou. Eles pularam do barco. Eles chamaram Jesus. Eles eram conhecedores daquilo ali. Mas eles chamaram Jesus. Mestre, mestre. Chame por Jesus. Somente Jesus. É tu e ele e tu. É o campo de treinamento. Eita, glória. Aleluia. É o campo de treinamento. E ele estava aqui no campo de treinamento. Jesus dá a ordem. Tudo se acalma. Eles ficaram possuídos de temor. E Jesus perguntou para ele: onde é que está tua fé? É necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe. A gente está falando aqui, Ele está aqui. Os olhos dele estão sobre este lugar. Grande, poderoso e soberano, mas nós estamos reunidos aqui. E os olhos dele estão aqui, Ele está aqui. Glória a Jesus Cristo. A nossa alma se alegre, mas a gente também treme, aleluia, diante da presença do Altíssimo, Rei da Glória, o Deus que dá vida. Onde é que está a vossa fé? Porque a palavra diz que aquele que busca o Senhor, Ele recompensa. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé, o crente não vive por vista. Deus nos leva para situações que a gente não vê nada.
Deus levou Elias a orar. Deus disse, vai chover, vai vir muita chuva, vou acabar com essa fome agora. Aleluia. Elias foi orar no monte. Mas o céu estava limpo. Aleluia. Não tinha uma nuvem. E Elias orou e disse, vai lá ver se tem alguma coisa. O moço foi e disse, não tem nada. Disse, vá de novo, não tem nada, vá de novo. 7 vezes, vai lá. E o menino vinha, não tem nada. Continua orando, porque ele disse que vai chover, vai chover. Ele falou isso, vai chover. Depois o moço falou assim, filho, uma pequena nuvem do tamanho de uma mão. Ele disse, pronto, desce e vai avisar Acabe. Que corra para casa que a chuva vai cair. É num de repente que Deus muda a situação. É num de repente que Deus faz assim, arranca você. Do meio da tempestade, do meio do vendaval, do meio do colapso, ela ajeita tudo e vai, tirou. Você já foi, já era, estou livre. E depois que aquele vento acalmou, porque Jesus deu ordem, aleluia, veio uma grande bonança. Foi o treinamento dos discípulos. Os discípulos ficaram espantados, verem realmente. Ele é o Cristo. Ele é diferente. Quem é esse homem? Nós nunca vimos tal coisa. É vendo. Você conta as experiências dos outros. Você conta o que os outros diz para você. Mas agora você vai contar a tua experiência. Agora você vai ter intimidade, experiência com Deus. Aleluia, não se aperreie não. Aleluia. Tenha medo não. Jesus é o teu sustento, Ele está vivo, Ele está conosco. Aleluia. É a tua experiência. Aleluia. Tem gente que está na cadeira, mas conta as experiências dos outros. Aleluia. Conta a história dos outros. Aleluia. Aleluia. Tu tem letra, tu conhece, glória a Deus. Crescei na graça e no conhecimento. Mas de experiência não tem. E Deus está levando você para o campo de treinamento. Aleluia. Campo de treinamento. Para você ter esse encontro face a face. Aí a história é mais diferente agora. Aleluia. A história vai ser diferente. Glória a Deus. Depois do campo do treinamento, a história vai ser diferente. Aleluia. Mas por que passou por tudo isso? Uma tempestade e quase morreram? Aleluia. Eles estavam cruzando para a cidade chamada Gadá. Tinha uma grande obra para fazer. Aleluia. Tinha um homem horrivelmente endemoniado, descontrolado. Aleluia. Tinha um homem terrivelmente possuído. E o Senhor estava preparando os discípulos. Passe pela tempestade. Eita glória! E quando Jesus passa, eita glória, que sai do outro lado, os discípulos já com experiências diferentes. Aleluia. Agora eles tinham visto e ouvido a ordem do Senhor sobre o vento. Aí o que mais seria impossível? Se ninguém nunca tinha feito isso, da ordem do vento, ao mar e o vento parar. Agora o que via pela frente ia causar espanto? Não. O homem é horrivelmente endemoniado. Aleluia, não tem ninguém perdido. Tem esperança. Por mais vil pecador. Porque Jesus Cristo veio para buscar e salvar os perdidos. Não importa a sua situação. Não importa o calabouço, aleluia, que tu esteja, o charco de lodo, aleluia, de lamaçal de pecado, Jesus te purifica com o sangue dele, aleluia, transforma este velho eu numa nova criatura, coloca um novo cântico na tua boca, coloca alegria na tua alma, e tu vais viver uma vida plena na presença de Deus. É assim que Jesus faz. Ele vai além do limite. Para Ele nada é impossível. Ele é Deus grande e poderoso no céu e na terra. E todas as coisas são possíveis àquele que crê e busque a Ele. Aleluia. Glória a Jesus.
Glória a Deus. Aleluia. Depois da tempestade vem bonança. Aleluia. Depois da tempestade vem a recompensa. Aleluia. Não reclame na tempestade. Não murmure. Aleluia. Queira viver este novo de Deus na tua vida. Porque depois de tudo isso, vem bonança para a tua vida. Aleluia. Vai ser tudo diferente. Vai ser tudo diferente depois dessa tempestade. Bendito seja o nome do Senhor. E eu agradeço aqui a oportunidade. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando este lugar. Abençoando a irmã Patrícia. A todos os irmãos aqui. Oreis por mim, amada igreja. Sou carente das vossas orações. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória ao nome de Jesus para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 A irmã Rose falou, né? Que ali era o aprendizado. Eles estavam ali aprendendo. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Ele estava estagiando, irmão. Aleluia. Glória ao nome de Jesus para sempre. Davi, para chegar onde chegou, ele teve que passar. Aleluia. Pelo aprendizado. Aleluia. Ele precisou de estar por trás. Aleluia. Aleluia, cuidando das ovelhas do seu pai. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Ele precisou de enfrentar o urso, ele precisou de enfrentar o leão. Aleluia, tudo era um estágio. Aleluia, para poder ele chegar onde Deus, não era ele que pretendia aquilo. Ele nunca pensou. Aleluia, mas era o projeto de Deus. Aleluia, e Deus tem um projeto para mim e para a sua vida que muitas vezes nós nem sonhamos. Aleluia, nós nem pensamos, mas Ele é poderoso para fazer. Aleluia. Está conosco também o nosso diácono Valdir, não é assim? Aleluia, ali da nossa igreja. Aleluia, glória a Deus. Monte Jerezim. Aleluia, ele já esteve aqui conosco, passou um bom tempo dirigindo esse trabalho, né? E para nós é um prazer tê-lo aqui. Glória ao nome do Senhor para sempre. O nosso amado Renato. Olha, Renato, hoje eu lembrei, viu? Glória a Deus. Menina, eu estou ficando boa da memória, viu? Glória a Deus. Aleluia. Lembrei de ele, o nome, e de Renato. Aleluia. Só não de José, mas agora não tem mais como esquecer, né? Glória ao nome de Jesus para sempre. Mas eu quero aproveitar, agradecer ao Senhor. Aleluia. Pela sua infinita misericórdia. Pela sua presença neste lugar, aleluia, pelo que Ele já fez e pelo que ainda fará, porque não terminou o culto ainda, mas aleluia, pela vida de cada um que aqui chegou. E eu gostaria de dar oportunidade para a irmã Valdir, dizer que Jesus é bom, e ele aí vai aproveitar, e depois que ele disser que Jesus é bom, aleluia, aleluia, aí ele agradece ao Senhor. Amém, irmão Valdir? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vai querer o microfone solto mesmo? Pronto. Glória a Jesus. Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Meu irmão, já senti a graça de Deus aqui. A presença de Deus é muito forte. Eu fui num culto ar livre aqui. Aí quando terminou, 8:45, aí eu disse, eu vou lá para a irmã Patrícia, eu vou sentir a graça também lá. Glória a Deus. Jesus está aqui, viu? Está presente. Eu estava sentado aqui, a irmã falando do vento. Aí Jesus disse, olha, quantos ventos está soprando lá. E você, quanto mais fala que o vento assopra mais forte. Deixa eu te dizer, Jesus vai lá falar com o vento. Glória, labaracama, edereminaia. É porque, aí você pode dizer, é porque você não conhece o vento dentro de casa. O vento está forte dentro da tua casa.
Mas Jesus disse, eu vou lá e vou falar cara a cara. Ninguém acalma aquele vento. Mas Jesus está dizendo, eu vou lá e vou falar com o vento. Segura essa palavra. Eita glória. E cama redere mintria. E o vento vai ficar bem quietinho. Porque vento não escuta a voz de ninguém. De homem nenhum. Mas quando Jesus fala com o vento, oi, eita, erra, sominai. E tem vento que vem quebrando tudo. Que você diz assim, não tem que segure. Eu vou orar, irmão. Eu vou orar porque a hora voa, né, irmã Patrícia? Aqui é benção demais. Mas aguarde e tu vai agradecer. Escute. Você vai agradecer aqui. Você vai se lembrar, olha, naquela noite, Jesus falou que ia falar com o vento dentro de casa. E foi dentro da minha casa. Escuta bem, porque quando aquele vento vem tão brabo, tão furioso, as coisas ficam tudo fora do lugar. E eita, eu sou grande, falo. Eita. Glória. Antioprecamácia. Mas Jesus manda, eu vou entrar na tua casa e vou. Eita. O vento vai ter que, mas meu Jesus, ele vai ter que ouvir a minha voz e vai ficar bem quietinho. Porque ele vai começar uma grande obra dentro da tua casa. Amém, irmão? Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Aqui é gostoso o trabalho, irmão. Quando eu chego aqui, é aqui lá no Morro do Careca, da igrejinha. Monte. Tem um nomezinho lá que botaram também, sabe, irmão? Mas é monte também lá. Na igrejinha, lá no ponto de pregação. É muito bom, irmão. Coisa boa, né? Mas vamos ficar de pé. Agradecer a Deus. Amém? Deixa eu agradecer. Eu queria agradecer a irmã Rose. Eu esqueci, minha amada, me perdoe. Que Deus, aleluia, Ele recompense. Ele é quem tem recompensa para lhe dar, né? Com ricas bênçãos dos céus. Irmão Valdir, o Senhor estava falando para o Senhor mesmo. O Senhor vai voltar. Se o Senhor crê, eu creio. O Senhor vai voltar para agradecer. Assim como, aleluia, também, irmã Rose. Aleluia. Não significa dizer que os que estão aqui não vão receber. Vão receber sim, porque Deus estava usando ele, aleluia, para os que estão aqui. Mas vocês também vão sair de posse de vitória nesta noite, deste lugar. Porque Ele é Deus. Aleluia. E tem, aleluia, bênção para abençoar o seu povo. Diga para o seu irmão, você crê, vaso? Eita, glória. Porque crente tem que estar no fogo, irmão. Olha, quanto mais fogo, a carne é queimada. Glória. Botaram Daniel aonde? Sabe por que o leão não comeu Daniel? Porque ele não era carnal. Ele era espiritual. Leão não come crente espiritual, como não? Devora não. Ele gosta de carne. Crente tem que estar no fogo para queimar a carne. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Oh, glória. Oh, glória. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Jesus, por esse momento tão especial. Eu te agradeço pela vida da tua filha que estava trazendo a tua palavra. Deus abençoa a tua filha, Jesus. Deus, o Senhor sabe como ela chegou aqui. E o Senhor é Deus de promessa e não falha. E o Senhor vai dar vitória a ela, Jesus. O Senhor vai cumprir com o desejo do coração dela. Pai, vai quebrando o arco do forte e vai dando vitória à tua filha.
Librio remichoreda. Suremikama sudehe. Riba papapá. Turimintio sareminahai. Meu Deus, leva teu povo em paz, Jesus. Guarda, livra em segurança. Leva teu povo em nome de Jesus. Irmã, abra suas mãos. Receba algo da parte de Deus. Em nome de Jesus. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E pelo sangue de Jesus, a vitória é nossa. Tem um lanchinho, não sai não, viu, Renato? Em nome de Jesus, não sai não. Espere pelo lanchinho.